Logo no início deste caso, tudo parecia apenas mais um desaparecimento comum em uma cidade grande, um daqueles episódios que a polícia registra, investiga superficialmente e arquiva por falta de provas. Mas o que ninguém imaginava é que aquele suposto desaparecimento seria o primeiro elo de uma cadeia de crimes que se estenderia por quase 2 décadas. 18 anos invisíveis. 18 anos de erros, coincidências estranhas e padrões ignorados. 18 anos de um assassino que não apenas andava entre as pessoas, mas se escondia atrás do próprio fracasso das autoridades em conectar os pontos. O caso que você está prestes a conhecer não é apenas sobre violência. É sobre negligência, sobre o terror silencioso que cresce quando ninguém está olhando e sobre um padrão tão óbvio que só se tornou visível quando já era tarde demais. O serial killer que atuou por 18 anos tinha uma característica em comum: ele não mudava nada. Não evoluía, não se tornava mais sofisticado, não alterava o modo de agir. Ele repetia o mesmo ritual, com a mesma calma perturbadora, como se estivesse preso ao próprio impulso. E exatamente por isso, ironicamente, passou despercebido por quase 2 décadas. Porque era simples demais. Porque ninguém acreditava que uma mente tão metódica pudesse ser, ao mesmo tempo, tão estática. Tudo começa em 2001, quando uma mulher chamada Deborah Salles, 28 anos, desapareceu após sair do trabalho em direção ao ponto de ônibus como fazia todos os dias. Ela trabalhava como atendente em uma farmácia, cumpria horário fixo e possuía uma rotina absolutamente previsível. Às 20h17, as câmeras da rua registraram Deborah caminhando calmamente, segurando uma sacola de compras. O clima era normal. Nenhum comportamento estranho. Nenhuma abordagem aparente. Ela simplesmente virou a esquina para pegar o ônibus, e não foi mais vista. A polícia investigou, mas a falta de imagens próximas ao ponto de ônibus dificultou tudo. Não havia câmeras públicas ali, e as lojas já estavam fechadas. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, apesar dos familiares repetirem inúmeras vezes que Deborah jamais abandonaria a família. Arquivado, ignorado, esquecido. Foi só isso, um sumiço entre tantos. Nada que chamasse atenção. 6 anos depois, em 2007, outro desaparecimento ocorreu num bairro vizinho. Eduarda Camargo, 31 anos, também desapareceu após sair do trabalho. Ela caminhou por uma rua relativamente movimentada, entrou em uma área sem câmeras e sumiu. Os familiares relataram à polícia que ela fazia sempre o mesmo trajeto, nos mesmos horários. E novamente, nada de vestígios. Só silêncio. Mais uma vez, arquivado. Nenhuma relação feita com o caso de Deborah. Nenhuma pista. Mas havia um detalhe em comum, um detalhe tão pequeno que passou despercebido. As duas mulheres desapareceram exatamente às segundas-feiras, entre 20h15 e 20h30, em bairros distantes apenas 12 minutos de carro. Ambas tinham perfis parecidos, trabalhadoras, rotinas previsíveis, trajetos noturnos a pé, sempre nos mesmos dias. O assassino também percebeu isso. A polícia? Não. Tudo mudou em 2011, quando um terceiro caso ocorreu com características tão similares que, pela primeira vez, alguém notou o padrão. O nome dela era Letícia Aparecida, 34 anos, professora. Naquela noite, ela saiu da escola onde trabalhava, pegou seus materiais, desceu a rua e caminhou até uma via inferior, o caminho que fazia todos os dias. Só que dessa vez, ela não chegou ao destino. A câmera mais próxima registrou apenas um borrão de movimento atrás dela, algo rápido demais para ser uma pessoa, mas próximo o suficiente para indicar que ela não estava sozinha. A gravação foi insuficiente para identificar qualquer suspeito. Mas algo muito peculiar chamou a atenção. Letícia desapareceu exatamente às 20h26, a mesma faixa de horário que Deborah e Eduarda. E, mais inquietante ainda, também numa segunda-feira. Mesmo assim, o caso não avançou. A polícia atribuiu tudo ao acaso. Para eles, milhares de pessoas saem do trabalho nesse horário. As ruas estão cheias. As coincidências eram fracas demais para provar qualquer ligação. E assim, mais um caso caiu no esquecimento. Mas não era coincidência.
Nos bastidores, um vulto observava essas mulheres há semanas antes de agir. Ele entendia suas rotinas. Sabia a hora em que saíam, quanto tempo demoravam para virar a próxima esquina, quando estavam distraídas guardando algo na bolsa. Um predador paciente. A mesma caminhada, o mesmo ritual, o mesmo horário. Tudo tão simples que parecia impossível que fosse intencional. O próximo evento ocorreu em 2014, e foi o primeiro que deixou vestígios físicos. A vítima, Paula Nogueira, 29 anos, retornava para casa após a faculdade quando, por volta de 20h22, foi vista pela última vez caminhando por uma rua residencial. Só que, diferentemente dos casos anteriores, 3 dias depois, um objeto foi encontrado, sua bolsa, abandonada às margens de um terreno baldio, perfeitamente organizada. Nada roubado. Nada fora do lugar. Como se alguém tivesse colocado a bolsa ali com cuidado. Dentro dela, havia algo ainda mais estranho, o relógio de pulso de Paula parado exatamente às 20h26. O mesmo minuto. A mesma assinatura do possível sequestrador. Quase uma marca registrada, mesmo que ninguém tivesse percebido isso até então. O laudo técnico afirmava que o relógio não estava quebrado, ele havia sido deliberadamente parado, provavelmente girando a coroa até travar o mecanismo. Quem faria algo assim? Por quê? A polícia considerou apenas uma hipótese, encenação. Para eles, era apenas um caso de fuga, mais um entre tantos. Mas haviam ignorado um detalhe crítico: Paula não tinha motivo algum para fugir. Nada em sua vida apontava para isso. Ela estava bem, estudando, trabalhando, fazendo planos. A bolsa organizada não fazia sentido para uma pessoa que desaparece voluntariamente. E o relógio parado às 20h26 não fazia sentido em situação alguma. Apesar disso, eles ignoraram tudo. E mais uma vez, arquivaram. Mas o assassino não parou. Em 2017, o caso que mudaria tudo finalmente aconteceu. Dessa vez, pela primeira e única vez, uma câmera captaria seu rosto. Não de forma direta, mas através de um reflexo distorcido no vidro de uma loja fechada. A vítima, Natália Rodrigues, 27 anos, caminhava por uma rua quase vazia. A câmera de uma loja registrava parte da calçada e, quando Natália passou, seu reflexo apareceu nitidamente no vidro. Mas atrás dela, refletido também, um homem. Um homem usando uma jaqueta cinza, capuz e uma calça escura. Ele estava a alguns metros de distância, observando cada passo dela. O detalhe mais perturbador era que, ao analisar o vídeo da rua, não havia ninguém atrás dela, apenas na reflexão. O homem não aparecia fisicamente, mas estava claramente refletido. A polícia classificou aquilo como uma falha de gravação. Um glitch. Um artefato de luz. Algo sem importância. Mas não era. Quando ampliado, o rosto refletido parecia satisfeito. Um leve sorriso. Uma expressão de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Natália desapareceu às 20h25. Outro detalhe idêntico aos outros casos, e novamente ignorado. Foi somente em 2019, quando um detetive independente analisou os 5 casos juntos, que o padrão finalmente emergiu. Ele cruzou horários, dias, perfis das vítimas, locais, distâncias, câmeras, e descobriu algo ainda mais impressionante. Todos os desaparecimentos ocorreram em um raio de 2,4 quilômetros, sempre às segundas-feiras, sempre entre 20h15 e 20h30, e sempre envolvendo mulheres entre 27 e 34 anos que caminhavam sozinhas após o trabalho. O assassino nunca mudou nada. Ele repetiu o mesmo ritual durante quase 2 décadas. Ele não precisava evoluir, porque ninguém nunca o percebeu. Mas havia outra coincidência, a mais perturbadora de todas. Todas as vítimas desapareceram no dia em que completavam 27 dias desde seu último trajeto diferente. Algo tão específico que não fazia sentido. Até que o detetive percebeu que esse número era simbólico em certos rituais obsessivos, repetição compulsiva, ciclos fixos. Quase como se o assassino estivesse preso a um calendário interno. A investigação independente viralizou na internet,
e a polícia se viu pressionada a reabrir o caso. Mas quando voltaram aos arquivos, descobriram algo aterrador: mais de 47 desaparecimentos coincidiam com o mesmo padrão, a maioria nunca associada a crime algum. O assassino havia feito isso inúmeras vezes. E ninguém tinha se dado conta. A polícia tentou encontrar o homem da jaqueta cinza, mas todas as imagens eram distorcidas. Os reflexos nunca mostravam nitidamente sua face. Era como se ele se escondesse não só das vítimas, mas das próprias câmeras. Uma presença invisível observada apenas por detalhes sutis demais para serem percebidos na época. E então, quando tudo parecia finalmente convergir, algo inesperado ocorreu: uma nova desaparecida. Segunda-feira. 20h23, mesma área. Mesma descrição. Mesma jaqueta cinza vista no reflexo de uma vitrine. O assassino estava ativo. A investigação estava atrasada 18 anos. Até hoje, ele nunca foi identificado. As reflexões continuam aparecendo em gravações recentes, sempre desfocadas, sempre próximas demais das vítimas, como se estivesse se aproximando do fim de um ciclo que só ele compreende. Um assassino tão metódico que sua previsibilidade foi sua maior camuflagem. E agora, resta apenas uma pergunta. Quantas dessas pessoas desapareceram sem que ninguém notasse o padrão? Quantas câmeras registraram reflexos que ninguém percebeu? Quantas vítimas nunca serão identificadas? Se você conhece algum caso de desaparecimento similar, algum registro estranho, alguma câmera que gravou algo que não deveria estar lá, deixe nos comentários. Sua informação pode preencher uma lacuna que a polícia ignorou por quase 2 décadas. E claro, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar mais investigações como esta, porque alguns crimes só se tornam visíveis quando finalmente decidimos olhar para eles.